Bem-vindos ao primeiro vídeo da série Uma Pergunta, um Vídeo. A ideia é que a gente consiga formar uma interação entre público e canal, certo? Então se você me acompanha no Instagram ou se você é inscrito aqui do canal, deixe seu comentário com a pergunta ou então responda lá nos stories, deixe sempre sua dúvida, que essa dúvida pode virar um vídeo para que a gente possa interagir com mais pessoas. Então a primeira pergunta foi do Lucas Perillo, lá do Instagram. Ele perguntou sobre qual a melhor maneira de dimensionar a quantidade de pessoas para ajudar na construção. Então assim, Lucas, eu vou responder essa pergunta com base nas construções com terra, que era o tema daquele story que você me respondeu. Bom, antes de responder essa pergunta de uma maneira exata, eu queria lembrar que a bioconstrução, seja em barro, seja em bambu, ela sempre é uma prática muito intuitiva, ok? Então assim, a gente não pode colocar muitos padrões, tendo em vista que até a própria mistura da terra vai variar de terreno para terreno. Tem solo que precisa de mais areia, tem solo que precisa de menos areia, né? Tem solo que já está mais úmido, vai precisar de menos água, tem solo que está completamente seco, vai precisar de mais água. E assim é com a mão de obra também, ok? Quantas pessoas? A gente pode desde fazer com 2 pessoas até 100. Vai muito do caso a caso, ok? Então entenda que essas perguntas de maneira exata, elas não são regra, ok? Elas são apenas um mecanismo para a gente ter uma base e conseguir responder essa pergunta. Se a gente for estudar aí Brasil afora, as técnicas que tem com terra são muitas, tá? Então aqui eu separei a técnica do pau a pique e a do hiperadobe. Pau a pique, que eu acho uma técnica um pouco mais trabalhosa, porque envolve a etapa de tramas de bambu, né? A colheita do bambu, montagem das tramas, o preparo do barro e o assentamento do barro. E o do hiperadobe, que eu considero uma técnica um pouco mais rápida, um pouco mais simples de ser feita, por não envolver uma estrutura prévia, né? O hiperadobe é uma técnica de terra ensacada em que você consegue assentar essa parede sem uma estrutura prévia. Primeiro no pau a pique, a gente tem que pensar que a gente tem algumas fases, né? Primeiro a parte da estrutura, né? Que é a criação da malha, em que a gente vai pegar o bambu ou o pau, ou seja, o material que você queira usar para fazer essa estrutura, né? Que depois vai receber a terra. Então essa é a primeira etapa. Para essa etapa, de 2 a 3 pessoas, tá? Considerando que o bambu já está colhido, tá? Então uma pessoa vai cortar o bambu, uma pessoa vai servir de apoio e outra pessoa vai servir para ir juntando esses bambus e amarrando para fazer essa trama, ok? Então assim, vamos falar de uma parede de pau a pique para ser erguida em um dia. Para a gente erguer essa parede, 3 pessoas cuidando da parte de bambu e aí tem a parte da massa com terra. Vamos considerar então uma massa que vai terra, né, já com a proporção ideal de areia e argila e palha. Então, no mínimo 2 pessoas pisando na terra e uma pessoa ajudando a jogar água, a acrescentar mais mistura. Isso que eu estou falando, então 3 no bambu e 3 misturando a massa é o mínimo para a gente fazer essa parede, tá bom, Lucas? Então assim, vamos pensar que não só na bioconstrução, mas qualquer tipo de construção que a gente venha fazer, quanto mais pessoas, mais rápido vai fazer, só que a gente tem que tomar um cuidado que é um não atrapalhar o outro. Às vezes muita gente pisando na terra, por exemplo, 5 pessoas pisando na terra com uma lona de 2x2 fica inviável, a gente mais faz aquela roda e misturar que é bom nada. Então vai muito da gente entender caso a caso o tamanho da lona, o tamanho da parede que a gente quer fazer e o principal, o tempo, ok? Porque se você for ver, em 2 pessoas a gente consegue erguer uma parede, só que vai demorar um pouquinho mais de tempo. Então essa foi a técnica de pau a pique. O hiperadobe, a gente precisa basicamente uma pessoa segurando a forma para que a terra escorra e entre no saco de hiperadobe, certo? Outra pessoa jogando a terra e outra pessoa pilando, né? Esse é o mínimo para a gente fazer a técnica de hiperadobe. Lógico, se tiver uma pessoa dando aquele acabamento final embaixo, já ajuda. Se tiver mais pessoas pegando terra ao mesmo tempo, ajuda. Então assim, eu acho que por técnica, o mínimo é 3, 4 pessoas, certo? Para ser feito, mas agora calcular o dimensionamento vai muito de acordo com cada caso, né? Porque tem caso que eu não tenho tanta pressa assim. Então se eu quero fazer uma obra para entregar para um cliente, né? Eu preciso de uma mão de obra qualificada, uma mão de obra especializada naquilo, então eu especializo a mão de obra para precisar de menos pessoas e conseguir fazer mais rápido, é muito caso a caso. Mesma coisa, de repente você tem amigos aí que querem fazer um churrasco vegetariano, beber alguma coisa, aí vocês se juntam aí nessa obra, começam a amassar barro, começam a ensinar as técnicas para o amigo, aí ao mesmo tempo vai fazendo, então é muito caso a caso, né? Se eu sou arquiteto, por exemplo, e tenho um cliente para entregar obra com prazo e tal, eu vou chamar menos pessoas, mas que sejam especializadas para que essa obra vá de uma velocidade mais rápida, né? Então vai muito de caso a caso. Então, finalizando esse vídeo, vamos entender
né? Uma obra, independente se ela é bioconstrução, se ela é casa ecológica ou não, vai muito de que pessoas estão fazendo essa obra, né? Se é uma mão de obra especializada, obviamente a gente vai precisar de menos pessoas trabalhando para ter um trabalho de qualidade, né? Para que esse trabalho saia num prazo legal, né? Mas ao mesmo tempo eu posso, de repente, acordei, estou fazendo minha casa, quero chamar ali meu pai para amassar o barro comigo. Pô, pai, vamos ali amassar o barro. Consigo fazer essa massa tranquilamente em 2 pessoas, depois vou fazendo certinho a trama, vou juntando os bambus ali e a gente consegue fazer em 2 pessoas. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, se inscreva no canal que ajuda muito a gente continuar propagando essa informação, compartilhe com quem quiser, com amigos, comente aqui, porque seu comentário pode virar um vídeo também. Valeu!